E se um único passeio não apenas parasse a sua vida repentinamente, mas também revelasse os segredos da verdadeira felicidade que você nunca soube que existiam? Emily, uma mulher de 35 anos, sobrecarregada pela ansiedade e pela constante reflexão excessiva, enfrentou um acidente de carro que mudou sua vida e a levou a uma profunda experiência de quase morte. Junte-se a nós enquanto Emily desvenda sua experiência cativante, uma que transformou sua perspectiva sobre a vida e a reflexão excessiva para sempre. Fique ligado para descobrir a incrível revelação que ela encontrou durante sua experiência de quase morte. Uma verdade que pode mudar a forma como você vê suas próprias lutas com a felicidade. Tudo aconteceu em um instante. Em um momento, eu estava dirigindo, consumida pelas minhas preocupações, pensando sobre prazos, opiniões e todas as coisas que eu poderia ter feito de forma diferente. No instante seguinte, fui envolvida pelo caos quando meu carro colidiu com outro veículo, e naquele momento, meu mundo desapareceu. Foi algo bizarro. Eu flutuei acima do meu corpo sem vida, assistindo os paramédicos chegarem apressados, seus movimentos frenéticos contrastando com a estranha calmaria da cena. Uma mistura estranha de pânico e tranquilidade me invadiu. Enquanto flutuava ali, algo incrível começou a se desenrolar. Eu me senti completamente solta, como se meus pesados pensamentos tivessem sido arrancados, deixando minha essência exposta e crua. Lembro do meu último suspiro. A escuridão me envolveu como um cobertor macio. Poderia ter sido aterrorizante, mas em vez disso, abracei uma sensação avassaladora de paz. Era um contraste gritante com o caos que preenchia minha mente momentos antes do acidente, onde a reflexão excessiva era minha constante companhia, me pesando. Nesse momento suspenso, algo mudou. Comecei a perceber a realidade de forma diferente. O ruído incessante dos meus pensamentos se acalmou e fui envolvida por um profundo silêncio. O terror que eu esperava diante da morte derreteu-se, revelando uma tranquilidade inesperada que nunca havia experimentado na vida. Percebi que o pânico sobre tudo que eu tinha estado obcecada, meu trabalho, meus relacionamentos, o futuro, não tinha poder nesse lugar. Era como se o universo estivesse sussurrando para mim: isso não é o que importa. Uma memória fugaz piscou pela minha mente. Um sussurro da minha vida, correndo como uma fita em avanço rápido. Mas não eram as coisas que eu tinha conquistado que tinham peso. Eram os momentos de alegria e conexão, as risadas compartilhadas com amigos, o calor do abraço de um ente querido e a beleza da natureza que eu frequentemente negligenciava em minhas espirais mentais. Naquele momento de medo, descobri uma tranquilidade inesperada e aprendi que a verdadeira prisão não era o acidente, mas a reflexão excessiva que obscurecia minha mente. Percorri que eu havia sido essa arquiteta da minha própria infelicidade, me prendendo a ansiedades que me impediram de experimentar verdadeira alegria. Cada pensamento parecia uma corrente, me puxando para baixo em preocupação. Mas, nesse estado etéreo, eu estava livre. Enquanto flutuava no precipício da existência e da não existência, uma pergunta profunda surgiu em minha mente. O que este momento me ensinou sobre o caos dos meus pensamentos? Com essa dúvida pairando no ar, senti o início de uma revelação se agitar dentro de mim. A luz me envolveu, prometendo uma clareza que eu nunca pensei ser possível. À medida que o brilho me cercava, meu entorno se transformou em um campo sereno de suaves tons dourados, cintilando com um brilho etéreo. Era como se eu houvesse entrado em outro reino, além das palavras, além das limitações da minha mente terrena. Nesse reino, uma sensação de paz me inundou, dissolvendo a turbulência que tantas vezes consumia meus pensamentos. Enquanto eu permanecia em admiração, seres feitos inteiramente de luz se aproximaram, irradiando calor e compaixão. Cada um pulsava com uma vibração que ressoava fundo dentro de mim, uma melodia silenciosa, harmonizando com minha própria essência. Eles se comunicavam sem palavras. Seus pensamentos se vertiam em mim como um suave riacho, envolvendo minha mente em compreensão. Foi nessa troca silenciosa que minha consciência se expandiu, revelando o caos interno com o qual lutei por tanto tempo. O pensar excessivo é uma prisão que você mesmo criou, transmitiu uma presença, sua essência radiante iluminando os pensamentos emaranhados que restringiam meu espírito. Naquele momento, vi minhas ansiedades expostas, presas à minha felicidade como grilhões de ferro, impedindo-me de abraçar uma alegria.
A realização me atingiu como um raio. Minha ruminação incessante não era apenas um traço inofensivo. Era uma barreira autoimposta que distorcia minha percepção da realidade e me roubava a conexão genuína. Lágrimas desceram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de libertação. Senti as correntes da preocupação começarem a enfraquecer, seu aperto se soltando a cada pulso de compreensão que percorria meu ser. Cada preocupação tinha sua própria forma, uma pedra pesada, um fio de barbes, uma porta se fechando. E ao identificá-las, comecei a ver o quão preso eu havia estado a essas construções mentais. Meu espírito clamava por liberdade, pela leveza de ser que sempre foi meu direito de nascença. Você já se sentiu preso pela sua própria mente? Eu urgei silenciosamente ao público, convidando-os a compartilhar esse momento de revelação comigo. Quase podia ouvir seus ecos internos, ressoando com a mesma sensação de aprisionamento e anseio por liberação. Entendi agora que essa era uma luta universal. Tantos de nós estamos enredados na teia de nossos próprios pensamentos, perdendo de vista a beleza e a simplicidade da vida. A cada batida do meu coração, as criaturas de luz continuavam a me lembrar da verdade escondida sob o peso do meu excesso de pensamento. Sua mensagem era clara e profunda. A verdadeira felicidade reside na presença, na conexão consigo mesmo e com aqueles que amamos. Senti um desejo incomensurável despertar dentro de mim para recuperar a alegria que eu havia perdido em minha busca pela perfeição do pensamento. E assim, tão rapidamente quanto chegara, aquela onda de percepção começou a se transformar em uma promessa, um convite tentador para descobrir o que mais seria revelado. Eu ansiava entender completamente o que essa mensagem profunda significaria para minha vida daqui em diante. A luz pulsava suavemente, me incentivando a mergulhar ainda mais neste momento, a confiar na jornada que acabara de começar. Quais outros segredos as criaturas de luz desvelariam e como essas revelações moldariam minha compreensão sobre a felicidade? Naquele momento de quietude transcendente, me vi transportado para uma floresta emaranhada dentro da minha mente, onde a vegetação densa de preocupações sufocava a luz à minha volta. Cada galho que se estendia das árvores parecia se alcançar, carregado de pensamentos pesados, me prendendo em uma teia de ansiedade. Correntes prendiam meu coração, uma visualização contundente, mas poderosa, das algemas mentais que eu mesmo havia criado. Enquanto respirava um novo ar de clareza, comecei a ver essas imagens pelo que realmente eram. Uma representação dos meus padrões excessivos de pensamento, girando sem fim em uma direção que eu nunca havia pretendido. Com cada suave flash da luz etérea ao meu redor, percebi o quanto essas barreiras se tornaram autoimpostas. Quanto mais eu pensava demais, mais me afastava do que realmente importava: amor, conexão e presença. Era como se minha mente tivesse construído um labirinto, onde cada curva me levava mais longe do calor das emoções genuínas, levando apenas às sombras frias da dúvida. Agora eu compreendia com que frequência permitia que meus pensamentos ditassem minha realidade, me sentindo preso em um ciclo de hesitação e medo. Essa gradual revelação de insights era nada menos que profunda. Reconheci que pensar demais havia distorcido minha percepção tanto da realidade quanto da felicidade, borrando as linhas entre o que era possível e o que parecia insuperável. O espaço sagrado que habitava, iluminado por uma luz pulsante, sussurrava sua verdade para mim. A mente pode ser um aliado maravilhoso ou uma prisão traiçoeira. Essa realização me atingiu intensamente, uma observação rica em valor que eu desejava levar para o mundo além deste momento. Meu coração se sentia mais leve ao imaginar os galhos começando a murchar e a desmoronar ao meu redor, deixando para trás um caminho claro em direção à luz que eu tanto desejava. Tornou-se evidente que cada momento perdido na hesitação tinha um custo, um que eu nunca compreendi totalmente enquanto eu estava preso na floresta dos meus pensamentos. Agora, com a visão clara, conseguia sentir a riqueza da vida que me aguardava logo além dessas correntes, cintilando, apenas fora do alcance. Mas então parei. O peso desta jornada pesado em meu coração. Comecei a me perguntar como seria finalmente me libertar dessa prisão da supercogitação. Sair das sombras e me banhar na luz plena das possibilidades da vida. Enquanto essa pergunta pairava no ar, senti um despertar dentro de mim, um desejo de explorar mais profundamente as lições que me aguardavam. Era hora de descobrir o que estava além dessas cortinas de autoceticismo, de abraçar a coragem que havia sido abafada pelos meus padrões de pensamento. Comecei a entender como a supercogitação havia embaralhado as linhas da minha realidade,
No momento em que flutuei entre este mundo e o próximo, fui presenteado com uma clareza profunda que cortava o barulho da minha mente. A cada batida do coração, senti o peso das minhas escolhas pressionando sobre mim, implorando para serem examinadas. Ficou claro como minha tendência a analisar tudo em excesso me impediu de abraçar a vida plenamente. Perdi oportunidades no trabalho devido ao alto ceticismo que me envolvia como correntes, fazendo-me hesitar quando surgiam oportunidades. Cada momento fugaz de potencial sucesso escorregou pelos meus dedos como grãos de areia, deixando-me apenas com arrependimento. Refletindo sobre meus relacionamentos, senti uma dor profunda de reconhecimento. Pensei nos amigos que afastei, aqueles momentos de risadas transformados em silêncio, porque temia seu julgamento. Ou pior ainda, porque lutava para expressar meus verdadeiros sentimentos. O abismo criado pelas minhas inseguranças parecia intransponível. Vi como minha paralisia contemplativa havia drenado a vitalidade das conexões que antes aqueciam minha alma. Eu ansiava por dizer a alguém que o amava, mas as palavras morriam em meus lábios sob o peso das pressões autoimpostas. Naquele momento sagrado de clareza durante minha experiência de quase morte, reconheci minha incapacidade de tomar decisões rápidas. Isso paralisava meu progresso e me deixava à sombra, ansiando pela luz, mas com medo dos passos audaciosos necessários para alcançá-la. A experiência iluminou essas barreiras, revelando-as como meras ilusões alimentadas pelo medo. Elas não eram as montanhas imponentes que eu havia pintado, mas sim sombras fugazes, meras criações da minha imaginação hiperativa. Cada momento perdido para a hesitação teve um custo que nunca compreendi plenamente. Cada "e se" descia uma ladeira íngreme de potencial perdido, deixando-me tonto com o peso de sonhos não realizados. Refleti sobre quantas vezes perdi alegria, realização e amor simplesmente porque escolhi permanecer na minha zona de conforto. Um lugar que parecia tão seguro, mas que na realidade era uma prisão que eu mesmo construí. Enquanto refletia sobre essas lições, uma mistura de gratidão e tristeza tomou conta de mim. Eu era grato pela conscientização que minha experiência de quase morte me proporcionou, mas lamentava o tempo que perdi mergulhado na indecisão. Quais outras ilusões minha mente havia criado? Quais correntes ainda eu precisava despedaçar? E haveria ainda sombras à espreita nos cantos da minha vida, esperando que eu as enfrentasse? Senti uma profunda urgência de confrontar esses pensamentos, ansioso para dar os passos que me levariam de volta à luz. Essa revelação era apenas o começo, e eu podia sentir que lições mais profundas me aguardavam enquanto eu emergia da escuridão, pronto para abraçar a plenitude da vida. Quando finalmente acordei, tudo parecia vibrante e novo, como se o mundo houvesse respirado e ganhado vida diante de mim. As cores dançavam com uma intensidade que eu nunca tinha notado, cada tom exalando um brilho que sobrecarregava meus sentidos. Os sons chegavam aos meus ouvidos com uma clareza que fazia cada nota cantar, e eu experimentava uma urgência suave, mas profunda. Era um chamado para viver a vida de maneira diferente, para segurar cada momento com reverência. A cada batida do meu coração, senti um chamado à mudança, a mudar minha perspectiva e abraçar a beleza no caos ao meu redor. Nos dias que se seguiram, comecei a implementar pequenas mudanças deliberadas na minha rotina diária. Busquei consolo na atenção plena, anclando-me no momento presente. Descobri a meditação, reservando momentos de tranquilidade no meu dia para reconectar com o meu espírito. Cada vez que eu parava para focar na minha respiração, sentia minha mente ansiosa silenciar, acalmando a conversa incessante que me prendeu por tanto tempo. Comecei a registrar meus pensamentos, uma prática que revelou camadas de emoções que eu não tinha reconhecido. Esse ato de escrever se tornou um fio de esperança, ajudando-me a desvincular meus sentimentos da necessidade compulsiva de analisar cada situação até a exaustão. As transformações não foram fáceis. Houve dias em que o peso dos meus velhos hábitos parecia um âncora, ameaçando me puxar de volta para as profundezas do desespero. Enfrentei retrocessos iniciais que testaram minha determinação, mas em vez de sucumbir à frustração, aprendi a abraçar cada erro como um lembrete da jornada imperfeita em que estava. Gradualmente, comecei a cultivar um senso de paz interior, sentindo-o surgir dentro de mim como um farol em meio ao tumulto. Percebi que essa não era apenas uma luta, era uma dança, um valsa de aprender, desaprender e reaprender.
cada dia se transformou em uma escolha consciente, uma determinação de priorizar a felicidade sobre o ciclo interminável de pensamentos excessivos. Comecei a falar comigo mesmo com bondade, lembrando que aproveitar cada dia significava abraçar as imperfeições. A noção de que a vida não precisa ser perfeita para ser bonita ressoou dentro de mim, e eu ansiava compartilhar essa sabedoria com outros que anseiam por libertação de suas próprias correntes. Então eu te pergunto, como sua vida mudaria se você deixasse de pensar demais? Imagine as infinitas possibilidades que poderiam surgir se você escolhesse silenciar o barulho na sua cabeça e abrir seu coração para o momento presente. Eu sei, por experiência própria, as tensões que vêm de estar preso em um ciclo de autocrítica, e quero que você saiba que não está sozinho. Minha jornada está longe de acabar. É uma exploração contínua do que significa viver de forma autêntica e alegre. Cada passo que dou me aproxima mais de uma versão de mim mesmo que incorpora paz e felicidade. Há mais lições a serem aprendidas e compartilhadas, e isso continua sendo uma rica tapeçaria de crescimento e descoberta. Juntos, vamos embarcar neste caminho em direção a uma mudança profunda, avançando com espíritos renovados e um compromisso com a nossa felicidade. Houve um momento em que minha existência estava por um fio, e foi ali que descobri o segredo para libertar a felicidade. Lembro-me de flutuar logo acima do meu corpo sem vida, sentindo o peso da minha vida anterior escorregar por entre meus dedos como água. Naquele espaço etéreo, onde o tempo derretia e o caos da vida se desfazia, tudo se tornava incrivelmente claro. Eu não era apenas um espectador, era um participante na grandiosa tapeçaria da vida, entrelaçada por amor, conexão e a luta constante contra as sombras do pensar demais. Enquanto permanecia naquele lindo e luminoso reino, uma profunda realização me invadiu. Cada momento passado, pensando demais, é um momento roubado de desfrutar a vida. O constante ruído da minha mente, as preocupações sobre o futuro e os arrependimentos do passado eram meras ilusões que restringiam a alegria radiante que nos pertence por direito. Imagine recuperar esse tempo, libertando-se das prisões autoimpostas construídas pelo pensamento. Quantas vezes seus pensamentos te mantiveram prisioneiro? A resposta é, muitas vezes, mais do que gostaríamos de admitir. Naquele momento de clareza, vi relances de memórias. Momentos em que permiti que a dúvida e a ansiedade ofuscassem minha alegria. Refleti sobre aquelas preocupações triviais que me mantinham acordado à noite, roubando minha paz. O que mais me impactou foi a percepção de que minha felicidade esteve sempre ao meu alcance, apenas ofuscada pelo meu incessante pensar demais. Ao longo da minha jornada, comecei a adotar práticas específicas para promover a atenção plena, recuperando lentamente o tempo que havia me rendido ao caos mental. Exercícios de respiração tornaram-se meu refúgio. Cada respiração profunda me preenchia de serenidade, enquanto cada exalação liberava o peso de preocupações desnecessárias. Eu me lembrava: cada pequeno passo que você dá em direção à atenção plena é uma vitória. Celebre essas conquistas. O progresso pode parecer incremental, mas acredite em mim, essas pequenas ações consistentes constroem um caminho robusto para a transformação. Quando finalmente voltei ao mundo físico, trouxe comigo essa nova sabedoria. Comecei a escolher ativamente a alegria a cada dia, em vez de deixar que meus pensamentos ditassem minhas emoções. Foi empoderador reconhecer que a minha felicidade não é um destino futuro, mas uma decisão que tomo todos os dias. Esse foi o cerne da minha revelação, uma verdade simples, mas profunda, que mudou toda a minha perspectiva. Se você já se sentiu aprisionado pelos seus próprios pensamentos, clique no botão de curtir para que outros saibam que não estão sozinhos. Vamos construir uma comunidade onde podemos apoiar uns aos outros a nos libertar das prisões mentais. Você não está sozinho nesta jornada e juntos podemos promover um espaço de compreensão e encorajamento. Eu o incentivo a pausar por um momento e refletir sobre sua própria vida. Existem áreas onde o excesso de pensamento sequestrou sua felicidade? Reconheça essa percepção e dê o primeiro passo corajoso em direção à mudança. Lembre-se, sua felicidade está disponível para você agora. Você só precisa abraçá-la. Obrigado por me acompanhar nesta jornada transformadora. Até a próxima vez, respire fundo, abrace o presente e continue iluminando o seu caminho.
Seu caminho para uma mudança profunda está apenas começando, e sou grato por compartilhá-lo com você.